todos. É mais uma vez uma alegria imensa poder voltar a essa casa, encontrando corações amigos. E é sempre uma alegria estar em Pés, uma cidade tão especial. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire, nos ampare e conduza a nossa reflexão dessa noite. Ouvindo a mensagem que a Regiane leu ao início, eu fiquei refletindo quanto a providência divina nos traz as mensagens oportunas e adequadas, casando com as lições que nós mais necessitamos. E a mensagem está muito ligada ao estudo que nós nos propomos a fazer hoje. A mensagem do Emmanuel falava uma rogatória, né? Mas uma rogatória, um pedido que não requer facilidades. Não um pedido de regalias ou que afaste de nós os desafios que nós necessitamos enfrentar para desenvolver o nosso coração, os nossos sentimentos. E a passagem do Evangelho que nós vamos estudar hoje, uma das grandes lições que ela traz é exatamente a de reconhecer quais são as nossas reais necessidades. O que é aquilo de que eu mais necessito? A meu bem. Não aquilo que eu mais desejo, porque muitas vezes nós desejamos aquilo que não nos fará bem. Então, na passagem em que os evangelistas narram a cura do cego de Jericó, nós vamos encontrar, entre outras lições, essa como uma das principais. Ao se aproximar de Bartimeu, Jesus direciona uma interrogação ao cego, ao pedinte. E nós não podemos ser inocentes a ponto de achar que essa interrogação era só para aquele companheiro de 2000 anos atrás. Porque o olhar do Cristo, as palavras de Jesus alcançam o nosso coração hoje. Então, a pergunta direcionada é para o nosso coração. Porque pode esperar. O Cristo pergunta ao teu coração: que queres que eu te faça? Caberá a nós movimentar os nossos recursos no sentido de conhecer a si mesmo e saber responder em nosso benefício. Mas parece a pessoa que conta o final do filme antes do começo, né? Nós vamos voltar ao início do filme. Foi um trailer. Vamos voltar ao início do filme. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. O evangelista narra que dirige-se a Jericó. E em seguida ele diz, saindo de Jericó. Ele e os seus discípulos e uma considerável turba, uma multidão. Ele quem? Jesus, né? Bartimeu, o filho de Timeu, e aqui tem um trocadilho, porque Bar é filho
A palavra Bar é filho, então Bartimeu, filho de Timeu, é como se eu estivesse fazendo um trocadilho. Cego, pedinte, estava sentado à beira do caminho. As palavras são muito importantes. Os locais são muito importantes. Nós vamos ver que símbolo há no fato dele estar à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer. A forma também é importante. Ele começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: Anima-te, anima-te, ergue-te. Ele te chama. Ele, lançando fora o manto, saltando, foi até Jesus. Esse gesto de Bartimeu é fundamental também. Lançando fora o manto, saltando, movimentou-se na direção de Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Eis a resposta de Bartimeu. Senhor, aliás, ele não disse Senhor, ele disse Rabuni, meu mestre. Reconhecendo em Jesus o mestre, o modelo, um guia, que eu volte a ver. Ele era mendigo, ele era pedinte, vivia à beira do caminho. O que ele poderia ter pedido? E o que ele pediu? Que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Não mais à beira, agora pelo caminho. Eis a passagem. Mas, para refletir nessa passagem, é muito importante lembrarmos que somos espíritos em constante progresso, espíritos em uma jornada evolutiva, sempre progredindo. Porém, assim como nas viagens, assim como nas trilhas percorridas por nós aqui na Terra, assim como nessas trilhas nós encontramos obstáculos, encontramos entraves, encontramos dificuldades a serem vencidas, a jornada de progresso do Espírito também encontra muitos entraves. Também há muitos obstáculos que dificultam esse progresso, essa ascensão espiritual. Mas, como Allan Kardec é um sábio que busca sondar as reais necessidades das almas, ele interrogou aos espíritos superiores, dentre essas grandes dificuldades, dentre esses grandes entraves ou pequeninos, dentre tudo aquilo que dificulta a nossa ascensão espiritual, quais são os maiores entraves? E é isso que ele faz na questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Reparem, Allan Kardec não diz qual o maior obstáculo ao progresso do ser,
Ele diz do progresso. Porque a resposta traz aquilo que se constitui o maior obstáculo ao progresso da criatura, das sociedades, das coletividades e dos mundos. Então os Espíritos respondem de forma direta e clara: o orgulho e o egoísmo. Os dois muros que se erguem ante o progresso, seja dos seres, seja das sociedades, das coletividades. E a resposta segue: refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. E segue a resposta. Por que eles dizem isso? Porque um espírito poderá progredir muito em intelectualidade, mas se o progresso moral não o acompanha, o intelecto poderá fazer-lhe muito mal. E poderá fazer muito mal aos outros. Porque um grande conhecimento intelectual, sem o progresso moral, causa até mesmo aquilo que é o grande oposto da humildade. Ao achar-se melhor do que os outros, ao sentir-se vaidoso, ao achar-se alguém especial, naturalmente, a criatura acredita que tem mais direitos, que ela é melhor, portanto, ela tem mais direito do que os outros. E aí nós vamos vendo uma mistura de vaidade, de orgulho e de egoísmo. A minha dor é mais especial, a minha dor é mais importante, eu tenho mais necessidades. Mas o que isso tem a ver com o cego de Jericó, com essa passagem? Por quê? Vamos lá. Jericó, que cidade era Jericó? Uma cidade conhecida por ser rota comercial naquela região. Comerciantes riquíssimos moravam na cidade. Reparem que a passagem diz que Jesus se dirigia, mas não permaneceu. Ele passou, já ia saindo. Ou seja, o espírito progride ao mergulhar no mundo material, mas ele precisa ter a consciência de que ele não é a matéria. Ele precisa passar pelo mundo, porque é o caminho do progresso, mas com a consciência clara de que é espírito e que aquilo é uma etapa. Então ele não pode permanecer ou achar-se morador dali. Ele é um viajante. Um viajante. E nessa viagem ele precisa utilizar esses instrumentos para o seu progresso. E o progresso dos companheiros que seguem com ele. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, nós vemos o seguinte: em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Olha o orgulho de novo. O orgulho nos afasta de Deus. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus. A mensagem que foi lida no início. Quando eu aceito aquilo que Deus coloca para mim, na minha vida, como situações que me conduzirão ao progresso. De forma ativa, não de forma passiva. Agindo, trabalhando no bem, por renovar. Pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. E numa outra mensagem, agora no Livro dos Espíritos, logo ao início, no Prolegômenos, uma mensagem, que Kardec colocou o título de Prolegômenos, que é a mensagem que abre o Livro dos Espíritos, nós vemos o seguinte: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. E agora o que ele vai dizer
começa a nos encaminhar a entender por que nós estamos falando do orgulho e egoísmo. Ele diz assim: são um véu lançado sobre as claridades celestes. E quando nós lançamos um véu, se lançássemos um véu aqui agora, nós teríamos dificuldade de vermos aos outros. E dizem eles: e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, nos fala sobre o orgulho. E nos explica que o orgulho gera uma atitude de rigidez mental. O espírito orgulhoso tem o seu pensamento rígido, inflexível, porque ele acredita que o seu ponto de vista é o único correto, é o mais acertado. E às vezes, conquanto ele perceba que está errado, o orgulho impede que ele aceite renovar a sua ideia. Então o orgulho leva a uma rigidez mental que gera aquilo que nós chamamos de cristalizações mentais. Cristalizações. Quando eu coloco os óculos, é porque eu possuo uma limitação. Os meus olhos têm uma limitação que me impedem de ver perfeitamente sem os óculos. Quando eu tiro, as letras do tablet eu enxergo mais ou menos. Mas na primeira fileira, provavelmente eu já não enxergaria, não reconheceria os rostos. E aonde vocês estão, eu não reconheço ninguém. Agora, a minha mão, aqui, na minha frente, eu enxergo perfeitamente. Assim é a miopia. A miopia impede que a criatura enxergue além, que ela consiga olhar mais adiante. Mas tudo que está perto de si, ela enxerga muito bem. Perfeitamente. Os amigos. Da mesma forma ocorre com o egoísta, com o vaidoso. Porque ele não consegue enxergar nada além de si mesmo. Ele quer enxergar tudo que está em si, só vê a si mesmo. E pior, ainda se fosse um olhar para o autoconhecimento, mas não é esse olhar. Vamos criando uma espécie de ilusão, um mundo ilusório, em que nós não enxergamos as realidades da vida. Então, o orgulho gera nas criaturas uma espécie de cegueira espiritual, uma cegueira moral. O Jason de Camargo diz assim, lá no livro Educação dos Sentimentos: no geral, as pessoas orgulhosas não se dão conta desse sentimento negativo que infesta sua alma e não lhes permitem ver as coisas sob ângulos mais flexíveis e saudáveis. Allan Kardec disse que o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Essa rigidez psíquica do orgulho é um óbice à conquista de novos valores, porque ele se coloca acima de tudo e acha sempre que está com a razão. Por isso, ele deverá ter reencarnações necessárias que irão mexer com esse elemento psíquico,
vão trabalhar uma maleabilidade na forma de pensar e de ver a vida no Espírito. E é por isso que muitas vezes nós somos colocados em situações como a da mensagem do Emmanuel, a abertura. Situações que aparentemente nos são muito desconfortáveis, nos dão grandes limitações físicas. Por quê? Porque elas estão trabalhando o nosso interior e nos tornando mais flexíveis, trabalhando o nosso ponto de vista sobre a vida, movimentando o nosso interior que estava cristalizado em determinado ponto da jornada. Sem a humildade, diz o Jason, o ser humano se arroga a ser o proprietário dos bens terrenos e não o usufrutuário. Então nós achamos que temos alguma coisa, somos donos de algo. Mas não somos. Nós conquistamos o direito de usufruir daquela coisa por um determinado período. E isso pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento pode mudar tudo. E é por isso que nós temos que treinar a flexibilidade. E não se trata de flexibilidade moral, não é isso. É aprender a renovar-se. A vida nos chama constantemente à renovação. Não fosse assim, não seríamos espíritos em progresso. Aí o Jason diz, e agora eu entrego aqui de onde eu copiei a ideia da miopia. Ele que diz: a miopia causada pelo orgulho restringe sua visão, e ele não consegue perceber que é justamente isso que produz os desequilíbrios emocionais na estrutura social da humanidade. Viram por que é um entrave também à sociedade? Ao progresso da sociedade? Porque começa com uma célula e vai se expandindo. A ausência, portanto, da unidade é que comanda as tensões nervosas e as guerras que assolam nosso planeta. E nesse ponto, eu queria buscar para a nossa reflexão uma figura do Evangelho, um gigante do Evangelho, que nos trouxe um grande exemplo daquele que, tendo os olhos físicos perfeitos, experimentava uma grande cegueira espiritual pela rigidez mental, pela inflexibilidade. E, ao experimentar um encontro, ao experimentar uma limitação física, passou a enxergar além, muito além. Conta Emmanuel no livro Paulo e Estevão que Saulo de Tarso, desde a adolescência, tinha uma sede, buscava paz interior. Tinha sede de estabilidade. Estabilidade. Qual de nós não gosta de estabilidade? Né? Eu sou servidor público, né? Eu busquei estabilidade. Nós adoramos estar estáveis, né? Mas a vida pode mudar tudo, a qualquer momento. Precisamos estar muito cientes disso. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto de suas cogitações mais íntimas? Aí, o Emmanuel diz que os mestres de Israel diziam que para obter essa paz era preciso cumprir integralmente a lei. E Saulo fazia isso. Cumpria os preceitos.
Desde os impulsos iniciais da juventude abominava o pecado. Era alguém que se mantinha reto. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Estão vendo como às vezes nós acreditamos tão cegamente que estamos certos e que aquilo é o dever, que até cruéis nós podemos nos tornar. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos pela sua postura, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas, que ele considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Onde? Aqui nós damos uma pausa no Paulo Estevam. Voltaremos em seguida. Vamos abrir um link aqui e vamos ao livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel também. Um capítulo em que ele aborda a humildade. E aí o Emmanuel vai dizer o seguinte: apropriando-se da existência em sentido particularista, a criatura converte a própria alma em cidadela de ilusão. Olha a ilusão. Começo a criar uma ilusão à minha volta, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Possuída pelo espírito de posse exclusivista, tudo meu, tudo para mim, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, que são filhas do sentimento de posse exclusivista. Desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, enfermidades. A se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então é por isso que nós vemos que Bartimeu estava à beira do caminho, porque nós sabemos que há aquele que representa para nós o caminho, a verdade e a vida, não a ilusão. Então é preciso sair da beira, da margem do caminho e tomar uma decisão de entrar no caminho, de seguir o caminho. Mas o Evangelho narra aqui, ele começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós vemos ele falando filho de Davi. É uma espécie de reverência. Da mesma forma que já mostra uma atitude de busca do Cristo, ainda mostra um resquício daquele acostumado às bajulações, aos cargos. O Jason de Camargo, volto a ele, lá no mesmo livro vai dizer que as nossas imperfeições são verdadeiros gritos exaltados da alma a desejarem proeminências, poderes, cargos, riquezas
e toda a ordem de manifestações orgulhosas do Espírito. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai dizer: o sentimento de personalidade arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. Então, o seu orgulho não conhece medidas. Mas esse grito pode também ser um grito de socorro. Porque muitas vezes aquele que fere, em verdade, grita por socorro. Às vezes o gesto de vaidade demonstra a fragilidade de um coração que necessita conhecer-se, que necessita renovar-se e que pede socorro da forma que ele está afligido. E aqui nós voltamos ao Paulo Estevam. Mas não se trata da história de Paulo. Se trata da minha história. Se trata da minha caminhada. Isso é uma grande parábola também que fala ao teu coração, da tua experiência, da tua vivência. Porque muitas vezes a nossa forma de agir, gritando, de forma orgulhosa, de forma egoísta, ou de forma rígida e inflexível, é como era para Saulo, uma herança, fruto de uma juventude ardorosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio, toldavam-lhe a retina espiritual. Isso está no capítulo 7, no segundo parágrafo do Paulo Estevam. Ele estava ficando cego. Mas no grande dia do encontro dele com Jesus, narra Emmanuel que ele ia bem montado em um animal. Olha o símbolo que nós vemos. Quando nós estamos deixando que os instintos nos conduzam, sem o auxílio da nossa razão, sem o comando dos nossos sentimentos educados, trabalhados, a animalidade por vezes é quem conduz a nossa vida. Mas tenhamos a certeza de que a lei de progresso não cessa e ela nos convidará a fazer as renovações necessárias. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Não é a descrição do orgulho, não é a descrição do orgulho. Em dado instante, todavia, quando o mal despertar das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Os olhos de Saulo se fechavam para as coisas materiais, para as ilusões da vida, se fechavam ali. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considerava-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental, porque ele caminhava no deserto, foi uma viagem cansativa. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, dos 3 que iam com ele, mas não os vê. Fechara-se a visão para as coisas da matéria. Apesar da possibilidade de rogar-lhes auxílio. E aí, olha o que o Emmanuel diz: Jacob, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Os gritos exaltados da alma. O desespero que é filho
da atitude, da vaidade e do orgulho. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio e a vida convida Saulo a descer dos instintos. Tomba do animal ao desamparo sob a areia ardente. A visão, no entanto, agora outra visão, não a visão física. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Curava-se a miopia de Saulo. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvendava, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Chegará o dia em que nós teremos esse encontro. Veremos o Cristo caminhando na nossa direção. Mas tenhamos a certeza de que não será um dia fácil. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível. É bonito perceber as palavras que o Emmanuel utiliza, né? Dando as dicas, deixando os links para que a gente estude mais. Orgulhoso e inflexível, doutor da lei, curvar-se para o solo. É a flexão, a flexibilidade necessária. Muito mais em pensamento, de ideias, de posturas, em pranto convulsivo. O rabino apaixonado de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformavam o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. E ele fica cego para o mundo. Somente vai voltar a ver o mundo quando estava transformado, intimamente. Mas a passagem diz que o cego lançou o manto fora ao saber que Jesus vinha ao encontro dele. Então ele lança o manto fora, salta e vai na direção do Cristo. Que manto é esse? O gesto da criatura que percebe o Cristo buscando, porque os benfeitores estão sempre nos buscando, sempre atrás do nosso coração, acreditando, buscando a nossa transformação. Mas é imperioso que nós façamos o movimento também na direção de Jesus. E nesse processo é preciso desfazer-se das cogitações, das ideias, de uma série de vícios, de dificuldades do ontem. Laços que nos prendem às ideias de egoísmo, de vaidade, a todos os vícios e as chagas morais. Emmanuel, ao comentar esse gesto de lançar fora o manto, diz que as pessoas humanas, nesse livro, o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho de Marcos, as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Qual é a minha capa? Existem mantos de reis e de mendigos. Muda apenas a posição, mas a postura íntima é a mesma. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, mas há tantas tentações, o mundo exige tanto de mim, como eu vou dedicar meu tempo à espiritualidade, a espiritualizar-me, se o mundo me exige tanta coisa? Que capa estamos vestindo?
Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, não de benefícios transitórios, temporários, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é. Então, não adianta alegar que eu sou muito imperfeito para a tarefa. Não adianta eu dizer que sou muito cheio de defeitos e de dificuldades. Apresente-se tal qual é. Lance fora a capa. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Lembram da mensagem da abertura? Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais ou menos. Por quê? Ao fazer esse movimento e tomar a decisão, nós seremos confrontados com a maior pergunta da nossa existência, da nossa vida de espíritos. Qual é a tua real necessidade? É por isso que, ao responder a Allan Kardec, quando questionados os espíritos superiores sobre qual era o meio mais prático que a criatura tinha de progredir, de libertar-se das más inclinações, qual é o meio mais prático de progredir? Conhece-te a ti mesmo. É preciso fazer uma jornada de autoconhecimento, de educação dos próprios sentimentos, para que, ao defrontarmos face a face com Cristo, saibamos responder à pergunta: que queres que eu te faça? Por quê? Se não conhecermos as nossas reais necessidades, poderemos responder em nosso prejuízo. Poderia Bartimeu pedir: eu quero comida, eu quero casa, eu quero coisas materiais, eu quero ouro, eu quero joias, eu quero família. Poderia. Ele era um pedinte, morava à margem do caminho. Mas aquele espírito que conhece a si mesmo, que sabe que, além dos benefícios que a providência divina nos oferece todos os dias, é imperioso que nós façamos e andemos com as próprias pernas, que nós façamos por nos renovar. Então, por isso ele diz: mestre, que eu volte a ver. Porque a minha maior dificuldade é essa. Eu quero enxergar o mundo, eu quero ver as realidades da vida e assim poder trabalhar, poder renovar-me, poder auxiliar o próximo. E nós estamos falando aqui de uma visão muito além. Uma visão muito além. E é por isso que a passagem diz que, ao demonstrar os gestos de humildade, ao demonstrar a sua renovação e a sua disposição de desprender-se dos vícios, das chagas, das dificuldades, e ao demonstrar conhecimento das suas reais necessidades, o Cristo diz para ele: a tua fé te salvou. E a passagem termina dizendo que ele seguia o Cristo agora pelo caminho. Afinizado com as leis divinas. Por quê? Ao entrarmos nesse processo, ao renovarmos o nosso interior,
ao passarmos a enxergar as claridades da vida, as realidades do mundo, desafios maiores virão. Porque, como dissemos ao início, somos espíritos em progresso. Somos espíritos em jornada ascensional. E essa evolução segue sempre. Ao curar as nossas chagas morais, passaremos a seguir o Cristo pelo caminho. E imensos desafios virão, mas eles proporcionarão dentro de nós uma paz imperturbável, uma serenidade e uma felicidade que só experimenta o Espírito que renovou-se, que educou os sentimentos e que tomou a decisão segura e constante de seguir Jesus. Eu agradeço a atenção. Vamos para o nosso encerramento.